Olá! Nesta quinta-feira aconteceu o 31º Fórum de Relações Públicas aqui na PUC Campinas, que teve como tema Storytelling e Memória Empresarial. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui com os palestrantes da noite, o Fernando Palacios, ele que é diretor da Storyteller Brand Fiction. Fernando, primeiramente eu queria agradecer a sua presença, é um prazer recebê-lo aqui na universidade. Para quem não conhece, eu queria que a gente começasse a falar sobre de onde surgiu e o que é o Storytelling. Em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer, Matheus. Storytelling surgiu muito tempo atrás, né? Se a gente for ver, o ser humano conta história desde a época das cavernas. Então, desde que a gente tem fogueira, a gente tem as pessoas contando história, né? Talvez um pouco antes, um pouco depois, mas junto com a linguagem surgem as histórias. O ser humano não tinha como registrar, não sabia escrever. Então, o jeito de fazer a informação ser passada adiante eram com as histórias. Tanto que a receita mais antiga que a gente tem na humanidade, ela está dentro de uma história, que também é a história mais antiga que a gente tem registro. Tudo que a gente foi aprendendo, a gente passava para a próxima geração contando história. Seja uma técnica de caçada, seja dos perigos de alguma região, a gente contava isso através de história. Agora, o storytelling que a gente está falando aqui, né, com esse viés mais de comunicação, com esse viés voltado às marcas, voltado ao mundo corporativo, esse é um storytelling muito mais recente, né? E como estudo, ele não tem muito mais do que 10 anos, 15 anos. Se você pegar os grandes estudos mais antigos, a gente está falando aí de 15 anos para cá, as empresas começaram a querer fazer a mesma coisa que os nossos antepassados faziam, que é, ao invés de falar esse direto ao ponto, falar de dados e fatos, mostrar PowerPoint, bullet points, esse tipo de coisa, ser um pouco mais voltado para o entretenimento, um pouco mais divertido, né? Porque a função da história é essa. Ao invés de você falar, olha, para fazer uma cerveja você precisa de 10 litros de água, você vai precisar de lúpulo e vai ter que fazer uma fermentação, ficaria uma coisa muito pontual, muito chata. E isso acabaria se perdendo. Então fala a história de dois irmãos que querem ver quem vai fazer o melhor presente de aniversário do pai. Então esse é o pensamento do storytelling. Você vai dramatizar a informação toda junto com personagens. Ao invés de você falar sobre alguma coisa, você vai mostrar essa coisa acontecendo e sendo vivida por personagens. Como essa estratégia do storytelling pode ajudar a espalhar uma ideia, a construir uma marca ou produto das empresas? Acima de tudo é um jeito de pensar, né? Porque quando você vai pensar como história, você vai pensar diferente de quando você pensaria normalmente. E não é exatamente uma substituição. Vamos supor que você queira, a empresa queira espalhar uma ideia, né? Ela quer fazer um anúncio. Se ela for contar esse anúncio em forma de uma história, ela vai ter que fazer o que ela sempre fez. Ela vai ter que fazer um briefing, ela vai ter que fazer o levantamento, ela vai ter que fazer tudo o que ela sempre fez e no final transformar numa história. Se uma empresa quiser transformar uma apresentação de PowerPoint numa peça de teatro, por exemplo, é possível fazer isso. Tudo que você fala no PowerPoint, você transforma numa peça de teatro. Você vai ter que fazer o PowerPoint do mesmo jeito como você sempre fez. É uma coisa a mais que você vai ter que fazer, que é um outro jeito de pensar aquela informação. Mas sim está ligado a isso, é como você vai espalhar a sua mensagem de um jeito mais lúdico, de um jeito mais interessante e de um jeito mais contextualizado. Então ele acaba fazendo muito mais sentido para quem está vendo. Você consegue alinhar a linguagem, porque você tira muito a linguagem técnica na medida que você não tem que mais discursar sobre alguma coisa, você mostra essa coisa em prática, então fica mais fácil. Então, além de criatividade, né, que essas pessoas que usam essa estratégia têm que ter, precisam também pesquisar, fazer uma pesquisa de campo sobre a empresa, para que essas histórias, consequentemente, não acabem sendo contestadas, né? Existem duas formas de você criar um projeto de storytelling. Você pode partir da imaginação, que é ficção. Se você for entrar numa livraria, você vai ter lá a seção ficção. E aí você pode partir de histórias reais, que é a seção não ficção. Qualquer um dos dois você consegue fazer um projeto. Você pode pegar e criar uma fantasia, uma coisa lúdica, não tem o menor problema. E você pode vir, pegar e contar uma história real e resgatar e não tem o menor problema. O problema é quando você bagunça as duas coisas. E aí essa quando você fala que alguma coisa é real, mas na verdade é fictício, aí deixou de ser ficção, virou mentira. Então essa é a grande questão que essas marcas passaram. Elas falaram, o meu avô veio da Itália, ele trouxe uma receita, porque ele fabricava lá um sorvete quando ele era mais novo. Então ele está falando que o avô dele fez isso. Se ao invés disso ele tivesse falado, o meu avô, ele contava histórias incríveis dos sorvetes italianos, que são os melhores, e por isso eu resolvi ir até a Itália, aprender como fazer o melhor sorvete, já não teria tido esse problema.
Porque aí ele já trouxe, ele já deixou claro que assim, eu vou contar histórias que eu não sei se são verdade ou não. Mas eu peguei e eu fui para a Itália estudar, o que é verdade. Ele foi fazer o processo lá, estudar como produzir o sorvete. Então, na prática, o que acontece é, muitas vezes a empresa, existe um vício muito, que aí conversa muito com a forma de pensar da publicidade. Que aí é só uma mentirinha, ninguém vai ficar chateado com isso, né? Tipo, ninguém vai levar a sério, ninguém vai tão a fundo, sabe? Não tem problema, é só uma mentirinha, só para deixar mais legal. E isso acontece muito. Acontece que quando a gente fala de storytelling, a gente está fazendo uma construção muito maior do que um anúncio de 30 segundos. Então essa mentirinha ela acaba tomando uma proporção muito maior, porque aí o fundador, por exemplo, vai dar uma entrevista para o jornalista e vai contar essa história que não é verdadeira. Aí começa a dar problema. Então, para esse tipo de coisa não acontecer, tem que deixar muito claro se a história é baseada em fatos reais ou se ela é ficção. Fernando, então eu queria que você detalhasse cada etapa, né, do processo da criação do storytelling. Vamos separar em duas partes, então. Tá? Tem o story do storytelling e o telling do storytelling. A parte do storytelling é esse momento de pesquisa. Que história a gente vai contar? Para quem? Com qual objetivo? Essa história vai ser real? Vamos ter que pesquisar tudo. Né? Então vamos contar a história dos 100 anos da empresa. Vixe, mas vai ser 3 meses de pesquisa para levantar tudo que aconteceu na empresa, os documentos, tudo isso. É uma história ficcional, então é um momento de criatividade, vamos ter que criar essa história. Quem são esses personagens? O que eles representam? Cada personagem ele tem uma função estratégica na história. Você não pode simplesmente pegar e jogar um pai e uma filha. Por quê? Qual que é a metáfora que está por trás? Se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Jovem ou adulto? Ou mais idoso? Homem ou mulher? E você tem que começar a pensar nesse tipo de coisa e nessas metáforas que vão construir. Então a primeira etapa é de ou resgatar ou construir, consolidar essa história. E aí depois tem um segundo momento, que é bom, agora vamos contar essa história que está preparada aqui, que a gente já sabe qual que é. Agora, como é que a gente vai contar? Pode ser um vídeo, pode ser uma apresentação de PowerPoint, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma história em quadrinho, pode ser um game, pode ser N coisas, pode ser um seriado, ou pode ser tudo isso junto, um grande projeto de transmídia, conta cada parte da história num formato diferente. Aí é um outro momento, né? E aí esse momento vai ter outras características importantes. Você vai ter que pensar quem é esse personagem, que é o protagonista, o que ele tem que aprender nessa história, qual a jornada que ele vai fazer, como é que a gente vai dar esse enfoque, que recorte a gente faz. Então vai ter um outro processo inteiro. Quem faz o storytelling necessariamente não precisa ser uma empresa contratada de fora, pode ser também um RH da própria empresa, né? Olha, qualquer área pode usar, né? Curiosamente, as áreas que mais têm procurado storytelling nos últimos meses são áreas de TI, né? Que você não associaria muito com alguém querendo contar uma história, porque é uma área muito técnica, ligada à engenharia. Mas eles perceberam que eles falam de vários assuntos que as pessoas não estavam entendendo porque aquilo era muito sério, né? Então, por exemplo, segurança da informação. Se você não tomar cuidado com a segurança da informação em algumas empresas como um banco, você pode levar um banco à falência se um hacker conseguir entrar e às vezes tinham pessoas dentro da empresa que não têm essa mesma visão, não têm essa noção, e aí vai lá e clica naquele e-mail que tem lá o link que tem algum vírus, alguma coisa, e pode derrubar a segurança inteira de um banco. Então, por esse tipo de coisa, eles perceberam que não adiantava querer explicar isso racionalmente, que era muito mais eficaz virar e contar uma história e que simulasse esse tipo de problema. Então qualquer área pode, o RH pode usar uma história para motivar o funcionário, ou para alinhar a informação, ou mesmo para fazer com que todo mundo se sinta parte de uma equipe mesmo, né? Que você fala assim, olha, todo mundo aqui faz parte de uma grande história. Então o RH muitas vezes usa nesse sentido, de falar, gente, somos todos uma empresa só, estamos todos no mesmo time, estamos todos no mesmo barco, todos temos um objetivo em comum. Então esse é o momento que o RH ele pode assumir uma liderança muito forte dentro da empresa, buscando esse tipo de visão e esse tipo de comunicação. Obrigado, Fernando. Então eu queria, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui na TV PUC. Muito obrigado.